Estamos começando mais uma live. Vocês que já entraram, sejam bem-vindos. Hoje o nosso tema é Andai como filhos da luz, né? Nós iremos falar sobre Efésios, capítulo 5, né? Versículo 8. Está aqui comigo o pastor David, que irá fazer todo o desenrolar, né? Desse tema, andai como filhos da luz. Vamos ler lá então? Efésios, capítulo 5, e o versículo é o 8. Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim, andai como filhos da luz. Seja bem-vindo, pastor. Amém. Pai do Senhor, para quem está aí conosco, é um assunto muito profundo, né? Que requer uma envergadura muito grande, porque essa carta, né? Ela é uma carta, alguns biblistas e teólogos falam que ela é conhecida como a tesouraria bíblica. Então, eu acredito que o Senhor vai falar aos corações sim nessa noite. Amém. Amém? Olha só, irmãos, trazendo aqui no contexto histórico, a carta aos Efésios, ela é escrita quando o apóstolo Paulo está preso em Roma. E Éfeso passava por uma situação muito difícil de idolatria e de culto pagão. Quem era a deusa em Éfeso naquela época? A deusa Diana, conhecida como deusa da fertilidade. A deusa Diana em Éfeso, na verdade, o templo de Diana era conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E lá era feito, né, esses cultos pagão, venda de imagem. Então existia todo um contexto de idolatria naquele lugar. Por isso, quando a gente vai ver o apóstolo Paulo falando que sobre um Deus paterno que traz, que restaura, que abriga, né, que cuida. Por quê? Porque dentro daquele templo, os cultos que as sacerdotisas faziam por trás das cortinas do templo, era voltado para imoralidade sexual. E esses filhos que muitas vezes elas tinham dentro do templo, eles não poderiam ficar lá. Então eles eram abandonados nas ruas de Éfeso. Por isso que o apóstolo Paulo, ele traz um Deus paternal, que quer clarear o entendimento, que quer trazer luz ao entendimento, uma compreensão espiritual, tirar aquelas pessoas da cegueira espiritual. E o apóstolo Paulo, ele foi usado grandemente como missionário, né, para a igreja de Éfeso, né? E aqui nesse contexto voltado, né, nessa carta, nós aprendemos que Éfeso era uma cidade portuária. Então Paulo, ele, como tem uma visão já de ter sido soldado romano, ele acredita que ali aquele estabelecimento daquela igreja em Éfeso, ela seria estratégia para a obra missionária, porque Éfeso era tido como um abrigo na parte alta de montanhas. Quando as outras cidades elas eram ilhadas, todas as pessoas corriam para Éfeso. E o que acontecia? Por ser portuária, ela tinha um fluxo grande, era como se fosse uma rodoviária naquele tempo. Então o apóstolo Paulo, ele estabelece aquela igreja ali visando a obra missionária, visando que o evangelho dali, né, que a palavra do Senhor dali crescesse mais e mais. Porque o apóstolo Paulo, ele tem uma visão missionária assim. Dentro desse versículo, né, e do contexto e do texto, quando nós vemos aqui, pois no passado eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, assim andai como filhos da luz. Não tem como você ler esse versículo e não lembrar do cego de Jericó. O cego de Jericó, ele estava na beira do caminho. Beira do caminho não é lugar bom. Beira do caminho é encruzilhada. Beira de caminho é armadilha. Jesus vinha passando e o cego de Jericó, ele clama. Ou seja, já tem um ponto-chave para se ter entendimento.
já tem um ponto-chave para se abrir a compreensão, para que a luz ela possa entrar. Ele clama, ele ora, ele suplica. A oração é uma chave para um clareamento espiritual. Então, quando ele clama, Jesus ele ouve. Alguma pessoa impede essa aproximação. São os obstáculos da vida, as adversidades da vida. Mas tem outro que está com o Senhor, que o Senhor fala assim, vai e traga ele até aqui. Tem pessoas que são pontes, tem pessoas que são barreiras. Mas aí quando esse cego chega diante do Senhor, o Senhor faz uma pergunta interessante para ele. O que você quer que eu te faça? Quero ver. O que você quer que eu faça? Qual é a sua necessidade? O que você necessita? Eu quero ver. Então veja, a tua fé te salvou. Você vê que a fé ali não foi para cura física apenas. É uma fé que salva. Então a luz ela vem para trazer um salvamento. Amém. E dentro desse salvamento, que agora essa luz ilumina aquela mente, a Bíblia fala que o cego segue a Jesus. Ou seja, ele estava na beira do caminho. Então, além da cura física, houve também uma transformação na vida dele, de uma forma que ele não mais vivia como antes. Ele teve uma mudança de vida, uma mudança de comportamento e decidiu seguir a Jesus. Sim. O Espírito Santo, na verdade, né? Ele traz essa iluminação para a gente. O apóstolo Paulo fala também na própria carta, eu oro para que o Senhor ilumine os olhos do vosso coração, nessa mesma carta. Quando o cego ele decide, né, ele é atraído pela graça, pelo amor, pelo milagre que Jesus fez, porque nós sabemos que ali realmente aquele cego ele foi curado de uma cegueira física, mas a cegueira espiritual é o maior problema hoje. É. Né? E quando ele segue, a Bíblia fala que ele segue. Aquela palavra segue no original é apuloque. Pise onde eu piso. É um seguir perto, é como se fosse pegadas numa areia do mar. Então, é você pisar onde realmente Jesus pisou. Perdoar, ter misericórdia, agir com bondade. Então, quando essa luz ela clareia todo esse entendimento, traz compreensão, e aí sim você começa a andar em novidade de vida. O cego de Jericó, então ele entendeu que o mais importante não era a cura física, sim, mas também entender que Jesus era o salvador da sua alma. Sim. Porque muitas pessoas vão para a igreja em busca de cura, uma cura física, sim, né? Mas elas não se preocupam de compreender esse Jesus que é a luz da nossa vida. Jesus, na verdade, quando você vai ver os evangelhos, ele vem tratando de cegueira, ele vem tratando de paralisia, de surdez, de pessoas que estão mudo, né? Então tudo isso é no contexto espiritual, né? Aqui, quando nós vemos aqui nesse versículo que sobre porque outrora, no passado, na sua antiga maneira de viver, você era trevas, escuridão, mas agora vocês são filhos da luz. Então, geralmente, você está vendo aqui que trevas e luz são opostos. Trevas retrata maldade, luz retrata bondade, trevas, velho homem, luz, novo homem. E aqui, em Éfeso capítulo 4, nós vemos, no capítulo 4, no versículo 22, quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos, a vos despirdes do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Quando geralmente a pessoa está em trevas, ele é atraído por desejos enganosos. E o inimigo, ele é especialista em seduzir, iludir e enganar. O inimigo, ele é especialista em seduzir, iludir e enganar. Então as trevas, ela faz com que o homem não consiga muitas vezes nem se enxergar. Né? Nem ver a sua situação. A luz faz isso. É tanto que o apóstolo Paulo, pode falar, no caminho de Damasco ele vê uma luz. A luz tão clara como o sol do meio-dia. Essa luz ela traz uma cegueira para ele.
Mas primeiro foi a luz que ele viu. Então a luz é para que ele possa olhar para o homem interior, para ele olhar a sua situação e ele reconhecer a sua situação e a sua necessidade nesse Senhor. Aleluia, que coisa linda. Eu gostaria de ler aqui 1 João, capítulo 5, que vai dizer: e a mensagem que dele Sim. nós ouvimos e vos pregamos é esta, que Deus é luz. Sim. Nele não existe a mínima sombra de trevas. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Foi o que, eu acabei de louvar. Deus é luz e nele não existe trevas. Mas se nós temos comunhão com ele, nós então andamos na luz. Mas se caminhamos em trevas, somos mentirosos. Sim. A luz, ela traz uma direção. A luz, ela traz um alvo. Olha o que diz no Salmo de 119, no verso 99. Tornei-me mais perspicaz que todos os meus mestres, pois meditei em tuas prescrições. Tenho mais discernimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Desviei meus pés de todas as trilhas do mal, para guardar a tua palavra. Não me afaste de tuas ordenâncias, pois tu mesmo me ensinas. Quão doces são os teus decretos ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Graças aos teus preceitos tenho entendimento, por isso detesto todos os caminhos da mentira. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Aleluia. A palavra, ela é fundamental na nossa vida para clarear o nosso caminho, para direcionar o nosso caminho. O salmista aqui, ele é feliz porque a palavra, principalmente a palavra de ensino, a palavra cristocêntrica, a palavra onde põe Jesus no centro, que ele é o centro de todas as coisas, Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Então, ela traz direção. A palavra, que é luz, traz direção. Amém. Glória a Deus. Então, na verdade, nós somos filhos da luz porque nós refletimos a luz de Cristo, Então, essa palavra que o apóstolo Paulo ele escreve aqui, ele distingue bem a questão da cegueira espiritual. Olha só o que diz Provérbios, capítulo 6, versículo 23. Olha o que vai dizer. 23. Glória a Deus. Porquanto o mandamento é lâmpada, o ensino é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. O ensino de quê? Da palavra. É luz. Então, a palavra, ela vem para clarear. Inclusive, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Desse mundo interior. Ele está tratando desse mundo interior. Do universo da mente. Então, o apóstolo Paulo, ele vem trazendo essa mensagem que no passado vocês eram trevas. Inclusive em Éfeso 2, ele fala que eles estavam mortos nas suas transgressões e pecado. O pecado gera uma morte, gera trevas. Então, Jesus ele vem para trazer vida, para trazer luz, para trazer novidade de vida. É um estilo novo de andar, é um estilo novo de viver. A palavra andai denota custo de vida. Um estilo novo de se viver. Glória a Deus. Só para complementar o que o pastor está falando, continuando,
no versículo 9, né, do capítulo 5 de Efésios, vai dizer: porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, se eu estou em comunhão com Cristo, eu reflito a luz de Cristo. Sim. Mas, né, vai dizer, portanto, a luz, ela tem que dar fruto. E o seu fruto consiste em bondade, justiça e verdade. Não tem como eu andar na luz e ter uma conduta que é diferente ao fruto. É porque o governo é no coração do homem. Não pode ser cinza. Ou é luz ou é trevas. Então, as trevas vai ser manifestada pela mentalidade e pelo governo que está no coração do homem. Seja de luz ou de trevas. Né? Olha o que ele fala, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: o Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes. Ou seja, a escuridão traz uma cegueira espiritual, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. Sim. Você vê que Filipe, ele fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Ele fala: Filipe, tu tem me visto através das minhas obras e das minhas palavras. Tudo que procede da obra e das palavras provém de onde? Da mente. Da mente, do coração. Então, Cristo, ele é o Deus corpóreo. É a manifestação do Deus corpóreo. A mente de Cristo estava governada pelo Deus Pai. Então, se você vê a mim, você vê o Pai através das palavras e obras. É verdade. Então, geralmente a pessoa vai manifestar a conduta, o comportamento, as atitudes pelo que está governando o seu coração. A boca fala do que está cheio o coração. Então, se o seu olhar é bom, se a sua mente é boa, se as suas palavras são de bem, é porque é um governo do bem, é um governo da luz dentro de você. É verdade. Né? Então ele fala assim: o Deus desta presente era perversa cegou o entendimento. A cegueira é no entendimento, é no coração. O apóstolo Paulo fala: eu oro para que o Senhor ilumine os olhos do vosso coração. Esse coração aqui não é o cardio, não. É o coração relacionado à mente, ao entendimento. Eu oro para que traga uma iluminação, porque quando a iluminação chegar, tudo será clareado, o entendimento vai chegar, a compreensão vai chegar e vocês vão andar de forma diferente. Como o pastor havia comentado, né, que luz para os nossos pés é a tua palavra. Como é importante a gente meditar na palavra. Como é bom a gente analisar e verificar o que está escrito aqui na palavra. Por isso, eu quero convidar vocês que estão aí nos assistindo a divulgar esse vídeo, porque logo que a gente terminar aqui a nossa live, vai ficar registrado lá no canal do Está Escrito na Bíblia Devocional. Então vocês compartilhem, manda para alguém que precisa. Foi falado aqui na live sobre pessoas que estão com depressão. Como que essas pessoas vão conseguir sair das trevas? Porque quem está em depressão, ela meio que está no mundo de trevas. Elas não conseguiram alcançar o entendimento da palavra do Senhor, que é vida. O que acontece? A depressão e a ansiedade hoje é conhecida como, né, a doença do século. A depressão, geralmente, para a visão, né, pastoral, nós cremos que é através de algum trauma que a pessoa passou, algum trauma, algo que ela passou lá atrás. A depressão geralmente está voltada ao passado e a ansiedade é o futuro. Então, quando a palavra chega, quando o evangelho chega, né, lógico,
Nós sabemos que tem casos e casos, mas o evangelho, ele tem um poder para levantar uma pessoa depressiva, sim, né? A psicanálise trata a depressão como um trauma, uma doença na alma, uma tristeza, uma angústia, mas nós sabemos que o Senhor, ele pode levantar, sim. O Senhor, ele pode curar, sim, ele tem todo o poder, né? Eu vejo que a palavra, ela tem o poder para transformar. Amém. Jesus disse que ele é a fonte da água da vida. Então, a sede em Deus, né? Davi fala, o salmista fala, a minha alma tem sede de ti. Provavelmente ele poderia estar passando alguma crise depressiva, alguma tristeza profunda, mas ele sabia que a necessidade dele era a palavra, era o Senhor, a presença do Senhor em sua vida. Então, os traumas, as crises, né, as adversidades que cada um passou em particular, nós cremos que o Senhor, que é a luz, pode sim curar, pode sim restaurar, pode sim levantar. O Senhor, ele tem poder para curar, sim. Né? Amém. Eu não sei se tem alguém que não é cristão que esteja aí na live, não sei, mas eu quero dizer para você que o Senhor, ele cura sim a depressão, que o Senhor se levanta, restaura, ele cura as feridas mais profundas do seu coração. Teve um amigo meu que falou que às vezes ele fica triste, angustiado, não sabe o que ele passou. Às vezes você passou coisa inconscientemente na sua infância e você não sabe como tratar isso, e às vezes você fica triste, angustiado, mas eu quero dizer que o Espírito Santo, ele tem o poder, ele te conhece por completo, por dentro, e ele pode curar as feridas mais profundas que existem no seu ser. Talvez que você nem conheça, mas que ele conhece, e ele tem o poder para curar, sim. Apresente a sua vida a ele, apresente a sua causa a ele, não carregue esse fardo sozinho. Apresente, alguns falam que Freud é o pai da psicanálise. O maior pai da psicanálise é o Senhor Deus, é ele que ouve todas as orações. Amém. Amém? Então o Senhor, ele é o pai da psicanálise. Deus é o pai da psicanálise porque ele trata a nossa alma. Melhor que qualquer psicanalista, psicólogo e psiquiatra. Não estou dizendo que deixe de procurar atendimento. Estou dizendo que o Senhor, ele tem poder sim para curar. Amém. Toda e qualquer enfermidade. Física ou da Espiritual. alma, espiritual. Eu creio. Bom, eu quero dar continuidade aqui, pastor David, nos próximos versículos que eu achei muito interessante, porque no versículo 11, aliás, vamos começar pelo 10, que vai dizer o seguinte: e aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, nós temos que discernir o que vai agradar ao Senhor. O meu comportamento, o que eu falo. Sim. Porque há algo interessante, porque se eu ando na luz, significa que eu faço coisas parecidas com o que Jesus fazia. Sim. No versículo 1 vai dizer, portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Então, se eu tenho que andar na luz, se eu quero andar na luz, se eu devo andar na luz, como está ordenando aqui o apóstolo Paulo, eu preciso analisar os meus comportamentos, porque se eu digo que sou crente, se eu digo que eu temo ao Senhor, eu não devo estar em qualquer lugar, em lugares que vão desagradar ao Senhor, porque vai continuar dizendo aqui no versículo 11, e não vos associeis a obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Porque quando você fala aí sobre as obras infrutíferas das trevas, a luz, ela é frutífera. As trevas não têm frutos. Não tem frutos, tem obras. As obras, tá lá em Gálatas, né? Então, as obras das trevas, elas não produzem fruto. O fruto alimenta. E é até interessante, né, que para uma árvore dar fruto, ela precisa da luz para acontecer ali a fotossíntese, aquele processo todo. Jesus, ele vem usando, ele fala da luz, que ele é a luz do mundo, que ele é o pão da vida, que ele é a fonte da água da vida.
Então esses elementos de vida, todos estão em Cristo. Né? Jesus ele não é apenas ele não é um poço, porque um poço, né? Eu acho interessante quando ele encontra aquela mulher em João capítulo 4, né? Ela está em busca da água no poço. A água de poço é parada, ela não se renova. Ele fala assim, não, eu sou a fonte da água da vida. Eu tenho a água que vai saciar a tua sede a todo momento. Aquela água ali era uma água parada, uma água salobra, que atendia a sua necessidade física. Mas ele diz para ela que ele tinha água para a vida dela, para a alma dela, para o espírito dela, entendeu? Então, Jesus ele é a fonte da água da vida. E Aleluia. Quem se alimenta dessa fonte, quem toma dessa fonte, ele é filho da luz. Praticante, aqueles que praticam. Porque tem pessoas que abrem aqui a palavra e lê a Bíblia igual um jornal. O próprio, né, Senhor, ele manda o quê? Examinar as escritas. É um exame, é uma análise. Mas até para descer o entendimento, a compreensão, é necessária a intervenção divina. Né? É necessária a intervenção divina, que é a luz, que é o próprio Senhor nos ensinando, o Espírito Santo nos ajudando. Então, Jesus, ele é luz, ele é pão, ele é fonte, ele é alimento, ele é amigo, ele é pai. Inclusive, o Tiago fala que ele é o pai das luzes. Nós vamos ver mais à frente. Olha que interessante, Romanos, capítulo 13. Interessante esse versículo aqui, ó, que é ponte e que é tema também desse assunto. Romanos, capítulo 13, versículo 12. Diz assim: a noite vai passando e chegando ao seu final. O dia logo alvorecerá, portanto, abandonemos as obras das trevas. Ou seja, então não é fruto. As obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Agora Paulo vem trazendo a luz como uma armadura. Ó, que interessante. Ele vem falando sobre nós andar como filho da luz, agora ele vem trazendo a luz aqui como uma armadura. A luz é uma armadura espiritual para nós. E ele manda nós abandonar as obras das trevas. Ele está mandando deixar de lado, abandonar aí as obras das trevas. Meu Deus, que tremendo. É forte isso aqui. Aí ele vai fechar aqui no 13: vivamos de modo decente, como em plena luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e inveja. Inveja, desavença, depravação, imoralidade sexual é obra da carne. É obra da carne. É quem vive nas trevas. Quem vive tem prazer nos desejos, nos deleites. Então, Jesus fala lá em João 9, eu sou a luz que ilumina a todo homem. Ao mundo, né, do homem, ao coração do homem. Eu sou essa luz. Quando você vai ver lá em João, ele fala, não ameis o mundo. Aí João fala no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo. O mundo ali em João 3,16 é a humanidade. Quando você vai em 1 João, não ameis o mundo, ele está falando do aion. É um curso que o mundo anda, é um caminho que o mundo anda, que é o quê? As obras da carne. Quem anda na luz produz fruto. Quem anda na carne produz obras. E essas obras são das trevas. E tem um detalhe. Nós temos o império das trevas e o reino do Senhor. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, fala que ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o seu reino. Ou seja, quem tem império é o diabo, é o inimigo. Império das trevas, é um governo. Ele governa o coração do homem ali, causando aquela cegueira. E aquele homem, ele não vai frutificar. Ele vai produzir obras da carne, obras das trevas. Quando nós vemos para o reino, é porque a luz nos alcançou. Amém. Nós estávamos como o cego de Jericó, na beira do caminho. Quando nós agora nos levantamos e seguimos ao Senhor, fomos levantados por Ele, né? Por causa da sua graça, do seu amor. Nós somos atraídos pelo seu amor. E agora nós andamos em novidade de vida. Por quê? O que é que Jesus fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então agora eu começo a andar por esse caminho. Eu estava na beira do caminho.
perdido na sarjeta, produzindo obras das trevas, mas agora eu venho caminhar e seguir a luz. A luz, ela orienta, ela dá direção. Se você pegar um navio no escuro, em alto mar, e tiver alguma rocha em algum ambiente ou uma ilha, vai ter um farol lá, que vai o quê? Direcionar aquele navio, né? Então, o farol, a luz, ela vai direcionar. Ela vai nos direcionar. O Senhor é o nosso farol. É Ele que nos direciona. Aleluia! Muito bom. Muito bom. Engraçado que no versículo 3 vai dizer: entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza, de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Sim. Não haja, versículo 4, não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Então, tudo que o Senhor acabou de dizer está completando aqui no início do capítulo 5. Jesus está nos dando orientações, direções de como nós devemos de ser luz. Sim. Então, se eu quero ser luz, eu não posso agir de modo a dar menção à imoralidade sexual. Eu não posso, em espécie nenhuma, ter cobiça, né? Eu não posso ter coisas, fazer atos obscenos. Isso é muito importante porque nós estamos dizendo que somos cristãos. Tem pessoas que vão à igreja e se dizem cristãos, mas ao mesmo tempo estão em lugares que não deveriam de estar. E nós temos que tomar, como a própria palavra ela nos orientou aqui no versículo 10, que nós temos que aprender a discernir o que convém e o que é agradável ao Senhor. Sim. Estou dizendo isso, pastor David, porque nós estamos num período de carnaval. Então, eu digo a você que é jovem, a você que é recém-convertido, a você que quer andar em luz, que quer buscar agradar ao Senhor, comece a refletir sobre essas orientações que o Senhor nos dá na sua palavra. Queremos dar bons frutos, queremos agradar ao Senhor. E uma coisa muito interessante, que quando o Senhor fala assim, não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Eu gostaria de ler com os irmãos, com a licença do pastor aqui. Não, pode ficar à vontade. Em Salmos 1, que vai dizer o seguinte: abençoado com fidelidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores. Então, se eu quero ser luz, se eu quero ser um imitador de Jesus, eu não posso me deixar ser influenciado, influenciada pela conduta dos pecadores. Eu não posso me assentar na reunião daqueles que zombam. Então, se eu quero ser luz, eu preciso analisar o meu comportamento, né? Porque Jesus falou, sede meus imitadores. Quando nós recebemos essa luz que é Cristo em nossa vida, porque o Espírito Santo ele vai se comunicar através do nosso espírito. Nós temos o corpo, a alma e o espírito. Então nós temos no espírito, nós temos a esfera da consciência, a esfera da intuição e a esfera da adoração. Quando Jesus fala para aquela mulher, ela pergunta, nós devemos adorar o Senhor no templo ou nos montes? Ele fala assim para ela, os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, a adoração no espírito.
Quando nós estamos em uma situação, que nós somos cristãos, recebemos a Jesus, nós estamos em uma situação que não está confortável para o Espírito Santo, ele vai tocar na nossa consciência para mostrar para nós que aquela situação não está correto diante da palavra. Por ser cristão, o Espírito Santo ele vai tocar na nossa consciência. Você já viu que você está em algum ambiente assim, você fala algo, faz algo ao Espírito Santo, na hora ele toca na sua consciência. Aí você vai pedir perdão, pedir desculpa, se retratar. Porque o Espírito Santo que mora em nós, ele habita em nós, ele vai se comunicar conosco. Não é um esforço. Na verdade, é ele trabalhando em nós. O Espírito Santo também ele vai tocar na nossa intuição. Às vezes vai passar por uma rua, né? Ah, não por aqui não. Sim, isso é uma forma bem sutil dele falar conosco. Mas o Espírito Santo, geralmente através da intuição, ele vai nos direcionar a respeito de um casamento, a respeito de um trabalho, a respeito de um ministério, a respeito do ministério não, porque o ministério é chamado, a respeito de algo que você vai se dedicar a fazer na casa do Senhor, ou seja, algo que você vai fazer é uma direção. Quem vai te dar a direção é Ele. É Ele que é o Augusto Cury, ele fala que o homem tem que ser o administrador da sua mente, da sua empresa, do seu coração. Mas eu vou além. Quando nós somos direcionados, governados pelo Espírito Santo, as decisões dele para nós é a melhor. Aleluia. Porque muitas vezes nós fazemos assim, não, eu gostei disso aqui é para mim. Aí o Espírito Santo fala bem assim, não é ainda o momento, isso aqui não é para você agora. Então o Espírito Santo ele vai falar através da intuição para aquele homem que abriu o seu coração e que ele governa e que ele atua e que ele tem comunhão. Ele vai nos orientar sim através da intuição, através da consciência. E ele vai se comunicar conosco através também da adoração, que é no Espírito. Os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Amém. É isso que a irmã acabou de comentar aqui, né? Tem uma frase de John Calvin, que na verdade é o João Calvino, ele fala que eles não estão envoltos em trevas, mas são trevas. Meu Deus. Ou seja, é pesado, tá? A situação que as pessoas em Éfeso estavam vivendo eram trevas. Mas eles não apenas estavam envoltos, eles eram as próprias trevas. A escuridão era tão grande na vida daquelas pessoas que eles não conseguiam saber o fundo do poço que eles estavam. Éfeso capítulo 2 vai dizer assim: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. A palavra mortos aqui é necros. Está relacionada à necrose. Ou seja, a situação daquele povo que também serve para nós hoje, que tem pessoas que estão em trevas hoje, porque a palavra é transliteral, transcendental. Ela serve para Éfeso, mas serve para nós também. Então, eles estavam mortos em seus pecados. O morto, ele não anda, ele não escuta, ele não fala e ele não vê. Por isso que o morto está em densas trevas, o morto espiritualmente. Então, essa morte aqui, além de estar morto, eles estavam sepultados, necrosados, por causa do pecado. Mas olha o andamento do versículo 2. Nos quais, antes, no passado, andastes, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus desejos, seus pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. Todos que estavam, aqui o apóstolo Paulo está falando para todos que estavam em trevas. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida, ou seja, agora da morte para a vida. Nos deu a vida, que é o seu Filho, que é o seu amor demonstrado, manifestado na pessoa do seu Filho. A morte agora deu espaço para a vida. As trevas dão espaço para a luz, né? Então,
a vida. Que vida é essa? A vida eterna. João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta. Quer saber o que é vida eterna? Que te conheçam a ti e ao Deus a quem enviaste. Aleluia. A vida eterna é um conhecimento diário da pessoa de Cristo. Aleluia. A vida eterna é não apenas ouvir, examinar, é praticar. É o exercício da prática. O que Jesus... Tem uma pergunta que é salvadora. O que Jesus faria no meu lugar? Quando você tiver assim, algo, né? A carne, o colérico, eu sou colérico, né? Mas o Espírito Santo, ele me torna mais manso, me torna mais sereno, mais equilibrado. Então quando você... O colérico, geralmente, ele é mais impulsivo, né? O melancólico, ele chora muito, ele pega um copo d'água e transforma numa tempestade. Mas o interessante é que quando nós conhecemos a vida eterna, o Senhor, na verdade, ele quer trazer um alinhamento mental, um alinhamento de mentalidade. Você vê que Jesus andava com vários discípulos ali, né? Cada um com seu temperamento, cada um com sua mentalidade. O apóstolo Paulo fala, tenhamos a mente de Cristo. Por que a mente? Porque é da mente que procede tudo. As palavras, ações, comportamento. A mente é a raiz de tudo. Então, quando o apóstolo Paulo fala para nós ter a mente, os sentimentos, é para trazer uma mentalidade, um sentimento alinhado com o de Cristo. Então, a todo momento, você vai ver o evangelho querendo mostrar para nós que o caminho é Jesus. A forma de viver, o curso de viver é Cristo. Não é fácil. Ah, mas é fácil. Irmão David, você falar assim nessa. Não é fácil. Mas eu exercito. Eu busco. E a gente tem que exercitar isso todos os dias. E é todos os dias mesmo. Porque nós somos... O inimigo, ele nos tenta a todo momento. O inimigo, ele tentou Jesus. E não foi só uma vez, não. Sim. O inimigo tentou o nosso Senhor várias vezes. E conosco não é diferente. Nós temos que aprender nele, com ele. Sim. A passarmos, né, por esses momentos de tentações, de lutas e perseguições, mas com a mentalidade de Cristo. E a gente precisa orar. O nosso Senhor orava a todo instante, porque não basta só eu querer mudar. Não, mas eu penso todo dia, Luciane, querer mudar, não consigo. Mas se não for também com oração, com jejum, com renúncia, a gente precisa também aprender a quebrar a carne. E não é fácil. A mudança não é um esforço mental. A mudança Jesus, quando chega nas bodas de Caná, ele transforma a água em vinho. O que acontece? É o poder de Deus que vai fazer essa mudança de mentalidade. Essa mudança do homem interior. E quando o homem interior ele é mudado, as minhas atitudes, o meu comportamento, ele é mudado. Então, o Espírito Santo, ele tem poder para transformar. A polícia não muda, camarada. A justiça não muda. Ninguém, assim, nenhum tipo de dispositivo humano muda, transforma a mente, o coração, a alma. Mas o Senhor, através do seu Espírito Santo, ele pode mudar a vida do homem. Quando o homem dá espaço, quando o homem dá lugar, ele tem poder para operar. Olha o que João fala, Evangelho de João, capítulo 3. Eu me debruço muito no Evangelho de João em Éfeso, porque Éfeso é uma carta que você vê que não há muita mensagem, porque Éfeso é uma carta muito complexa. E a forma que Paulo escreve, ele traz para um público que tem... Você vê que as palavras de Éfeso são palavras ricas, né? Academia de letra, são pessoas que têm que ter se debruçar para examinar, para estudar, né? Mas a gente vê que o povo de Éfeso era um povo bem culto, um povo estudado, sim, pessoas ricas. Sim. Então, por isso... essa riqueza na escrita, né? Hebreus, Efésios, é uma carta rica. Você vê muito a mensagem do Evangelho de João. Na linguística, lógico, né? Toda a escritura ela é importante, mas eu tenho me esboçado em expor, que nem nós estamos fazendo
a série de Éfeso, me expor para trazer, porque me pediram também, né? Me solicitaram. Então eu estou estudando, me debruçando, né? Como eu falei com você mais cedo, tem pessoas que vai ficar apenas na superfície. Outros vai mergulhar com aquele mergulhador que é aquele óculos, com suspiro. Outros vai querer buscar mais com um submarino, uma profundidade maior. Aí é o Espírito Santo que vai revelar, né? Porque o dom, quem dá é o Senhor para a igreja ser edificada, para a igreja crescer. O Senhor, ele tem um dom para cada um de nós. Então, quem tem um dom para compreender e transmitir, ele tem que se dedicar, ele tem que buscar, ele tem que se aplicar. Não é apenas chegar, né, e querer colocar suas ideias. Na verdade, tudo tem que emanar do texto, da palavra. Você vê que nós estamos falando... E não do que eu acho. E não do que eu acho, de achismo. Olha o que João vai falar aqui. João, tá? Capítulo 3, versículo 19, vai dizer assim, ó. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Meu Deus. Então, nós vemos aqui, o julgamento é este. Ele está dizendo claramente aqui. O que eles amaram? O mundo. As trevas. Porque o pecado, tem muita gente que acha, não, o pecado, ele traz aquele momento de prazer, mas ele traz as suas consequências, né? O pecado é uma armadilha. Quando ela te prende, ela vai fazer duas coisas, ou ela vai te prender ou ela vai te matar. O salário do pecado é a morte. Então o pecado, ele tende a matar o homem, a prender o homem. Primeiro ele deixa ele escravizado. Escravizado, ele vai atraído por aquele prazer, por aquele prazer, sensação de perigo, né? É prazer, eu tenho que viver minha vida, agora agora eu tenho que viver, e depois dessa pandemia que todo mundo tá querendo viver o que não viveu. Aí vou viver o pecado que eu não pequei antes de eu morrer. Aí a presença, na verdade, parece que o mundo tá acabando e ele quer viver tudo de uma vez. Aí é onde o inimigo ele vem e prende, escraviza e tende a prender o homem no pecado. Porque o inimigo ele quer te prender, ele quer te iludir, ele quer te seduzir. Inclusive, C.S. Lewis ele fala algo muito interessante no livro Aprendiz de um Diabo, muito interessante. Ele fala que ele está conversando com o diabo ali, que ele está instruindo o inimigo. Na verdade, o C.S. Lewis ele faz a ilustração. Que ele quer o quê? O inimigo ele quer iludir, seduzir, enganar. E tem várias formas dele enganar. Através da materialidade. Ele deixa o homem focado com coisas materiais, bens materiais, casa. Ele vive uma vida ocupada. Ele não tem um momento para Deus, ele não tem um momento para comunhão, ele não tem um momento para congregar. Então ele ilude e materializa. Ele fala assim, olha, esse homem nós temos que enganar ele para prender ele na materialidade. Porque ele preso na materialidade, porque nem todos os pecados são sedução, são prazeres. Não, tem pessoas que trabalham tanto, esquece de passar um momento, de congregar, de ler a Bíblia, de orar. Materialização. Trabalhar. Amam o dinheiro. Amam o trabalho. Eu vi isso hoje. Tava numa loja e a pessoa falou assim, vou partir. E a pessoa do lado falou assim, que isso, repreendido. Só que a pessoa tava falando assim, de ir embora, né? E a outra pessoa já pensou assim, de morrer, de ir pro céu. E ela, no contexto ali da conversa entre essas duas mulheres, a outra estava demonstrando o amor que ela tem nesse mundo. Ela falou, não, eu quero viver bastante, aproveitar bastante. Então a gente vê assim, pessoas que são presas, né, às coisas desse mundo. E na verdade, a gente não deve ficar preso. Na verdade, nós vivemos neste mundo, mas nós não pertencemos a ele. O que acontece? O inimigo ele engana, ele é especialista em tomar tempo. Por exemplo, você abre uma live aqui para falar sobre a palavra. Pode ser a nossa, pode ser outra. A pessoa ela fica inquieta.
Ele abre a live ali, mas ele depois quer dar uma olhada no WhatsApp, ele quer olhar o Facebook, ele quer antenado sobre, tá com conhecimento, engajado em tudo que está acontecendo. Então quando você vai ver, você passa 2 horas, 3 horas olhando. Ou seja, ele é especialista em tomar tempo. Ele quer ganhar tempo. Porque ele sabe que através da sua vida, né, sua vida sendo usada ali para mandar um versículo para alguém, para ouvir uma mensagem, não é pecado você usar o Instagram, não é pecado você olhar o Facebook, não é pecado você olhar o WhatsApp, não. Você pode olhar tudo isso. Mas você tem usado essa ferramenta para pregar o reino? Para pregar o evangelho? Andando como luz? Então assim, o inimigo ele tem várias artimanhas, ele é especialista, né? E ele tem as suas técnicas sim para aplicar. E muitas vezes, nós mesmo conhecendo a palavra, ele muitas vezes sutilmente ele consegue nos enganar. Ô pastor, deixa eu aproveitar essas palavras do Senhor e falar com os nossos telespectadores, porque na verdade, quando o Senhor tocou no meu coração de criar o Está Escrito na Bíblia devocional, foi a ferramenta que Ele me deu de início para evangelizar. Então o Senhor tem falado conosco muito para a gente usar as redes sociais para evangelizar. Então eu gostaria de convidar vocês que estão assistindo, mas novamente, divulguem esse trabalho nosso, porque o nosso intuito é pregar a palavra do Senhor, é evangelizar. Então que vocês também possam ser os nossos colaboradores, evangelizando através dos nossos vídeos. Nós temos o Instagram, Está Escrito na Bíblia Devocional, temos o YouTube, Está Escrito na Bíblia Devocional. O pastor David está com uma série de estudo de Éfeso, está sendo uma bênção. A gente está postando todos os dias lá no TikTok. Então, no Instagram também. Então, gente, compartilhe, evangelize, abençoe vidas através das redes sociais. Tá bom? Maravilha. Aqui em Romanos 6:4 diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Andar em amor, andar, né, como filhos da luz, na verdade é uma nova vida. É uma nova maneira de viver. É um estilo novo, né? Onde eu já falei anteriormente, que é seguindo a Jesus, servindo a Jesus, servindo aos irmãos. Então, o Senhor ele tem uma nova vida para nós. Amém. Para você, para sua casa, para sua família. Então, esse pequeno versículo, né, eu quero que você medite na sua casa, né? Esse tema surgiu, né, nessa série. O Senhor nos orientou e nós vamos falar, nós vamos nos debruçar nessa carta profundamente. E eu creio que em nome de Jesus, quando acabar a série, nós vamos estar saciados, né? Mas depois temos que continuar nos alimentando, porque o alimento ele nos renova e nos fortalece. E no 5 diz assim: se desse modo fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, com toda certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Estamos unidos em Cristo, né? É uma união espiritual. Amém. Amém? Amém. Essa é a palavra que fica para vocês. Já fechando minha palavra, Luiz Charles Ellicott. Luz tem seus frutos, ao contrário das trevas, que são infrutíferas. Charles Ellicott, um teólogo inglês, que deixou essa frase, tá lá, essa frase que ele deixou em um de seus diários. Então a luz produz frutos, as trevas são infrutíferas. Que você continue produzindo frutos, que a sua casa continue produzindo frutos, em nome de Jesus. Amém. Também quero deixar para vocês, se há alguém, né, entre vós que se sente fraco na fé, que se sente desanimado, porque, né, todos nós passamos por isso, mas se você hoje se encontra desanimado, fraco,
abatido, sem força, eu convido você a clamar pelo Espírito Santo, porque é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis ao Senhor. O Espírito Santo irá interceder pela tua vida. Clama por Ele. E o Espírito Santo irá te dar o renovo, irá te dar força, e você será uma pessoa iluminada com a presença do Espírito Santo. Receba esta bênção que é a palavra de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima live, se Deus permitir. Deus abençoe a todos. Amém.